Jesus teve predileção pelo jovem rico. O evangelista diz que bom Jesus ponto. olhou para ele e o amou. E chamou ele. E ele era o quê? Um jovem rico. Então Jesus teve predileção por um jovem E rico. por que ele pediu para vender tudo? Por que? Por que ele pediu para o jovem rico vender tudo e doar para os pobres? Porque existe o conselho de perfeição evangélica, que não é um conselho obrigatório. Tô falando, eu sei os convidados que eu chamo para cá. Jesus não obriga você, né, aos conselhos, né, de castidade, obediência e pobreza, mas ele dá essa opção, né, de perfeição evangélica. Mas não é uma obrigação, né, é um conselho. É por isso que a igreja dá essa liberdade para nós, né? Mas teve muitos santos, muitos reis, imperadores, rainhas, né, que eram ricos. São Luís, né? São Luís, que era um grande santo. Mais recentemente, nós temos aí São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha. Eram ricos, tinham uma vida confortável, né? São santos. Então, a riqueza em si não é um mal, não é condenável. O problema é quando a pessoa coloca a riqueza, né? Tem um apego aos bens materiais, à riqueza. E coloca Aí, aquilo acima de qualquer coisa, né? Isso. Ele passa a ser um senhor. É o que ele fala, né? Passa a ser o senhor dele. Aí é o problema. E acho que o grande ponto, né? E todo mundo vê isso de uma forma errada, distorce o sentido do dinheiro e da riqueza, né? E também distorce o sentido da pobreza, porque a pobreza é de fato uma virtude, né? Que nós devemos alcançar. Mas a pobreza não é necessariamente uma ausência de dinheiro, correto? Exatamente. É a pobreza de espírito, né? Como São Paulo fala, que o que tem posse, vivam como se não a tivessem. Não é seu. Sim. Não é seu. É de Sim. todos, né? Ele sabe viver com pouco e com muito, né? Porque ele não tem apego aos bens materiais. Então, o problema está nesse apego aos bens materiais. E assim, tem, claro, e aí tem um chamado especial para aqueles, por exemplo, São Francisco, para aqueles que literalmente abandonam mesmo finanças, mas é um chamado muito particular, né? Sim, não é para todos. Todos é a pobreza que você fala, mas a igreja sempre teve a opção preferencial pelos pobres. Isso é da igreja, né? Isso aí que foi trazido, né, há umas décadas atrás pela teologia da libertação, isso na verdade é da igreja. A igreja sempre teve a opção preferencial pelos pobres. Isso é parte do coração do evangelho, né? Sempre foi parte. Mas o pobre aí é o miserável, o ausente de dinheiro, ou é aquele que se desprende a Deus? É possível o Daniel ser pobre? Sim, poderia ser, né? Eu fui pobre, né? Tive pobre por muito tempo. Hoje não mais, graças a Deus. Mas se Deus me tirasse tudo, eu começaria de novo, né? Com gratidão. Porque a pobreza está justamente naquele espírito de se apegar às suas coisas, né? Entendeu? Se você tiver um desapego às coisas materiais, você está com Deus, né? E você continua pobre. Sim. Pobre. Porque toda a sua riqueza é o próprio Deus. Se você tem aquele milhão que você tem, ele tem. Mas se o dia que Deus te tirar, você vai louvar e agradecer assim como o Jó. Sim. O que realmente vale é Deus. Perfeito. Exatamente isso. Tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que tudo que elas têm é o dinheiro. Acho que foi Santa Teresa que falou isso. De Calcutá. A Madre de Calcutá que fala sobre isso. Acho que é. Santa